Olá, meus amigos, meus irmãos, você que me acompanha, amigos aí do YouTube, me acompanha aqui o canal, você que é inscrito, aquele abraço, você que não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para quando entrar o vídeo você ser informado, e você pode também nos dar aquele like para nos ajudar e até comentar se a palavra. Eu quero trazer hoje uma reflexão para a gente falar um pouquinho, bem pouquinho, mas o suficiente para a gente aprender algo que de Deus a gente sempre aprende, falar da volta de Jesus. É a volta de Jesus que a igreja primitiva esperava tanto e que a igreja atual às vezes está tão preocupada com as coisas materiais, com as bênçãos materiais, que está esquecendo da volta de Jesus, que o propósito é esperar Ele, porque Ele fez uma promessa para nós. Ele disse que iria para o Pai e disse que viria nos buscar, preparar lugar e viria nos buscar. Então, o propósito de buscar Jesus é justamente esse, esperando sua volta e ser recolhido por Ele para o seio do Pai. A igreja primitiva, os primeiros cristãos, ali os apóstolos e aqueles que converteram-se naquele começo da pregação do evangelho através dos discípulos, eles alimentavam essa ideia muito viva mesmo, e eles tinham tão essa ideia dessa vinda de Jesus, eles tinham tão firme essa esperança, e é uma esperança que a igreja nunca deveria perder, mas parece que nesse mundo corrido, esse mundo de tantas informações, esse mundo tão consumista, a maioria da igreja às vezes está esperando uma bênção material, está lutando por isso e deixando de lado aquilo que realmente é o propósito do evangelho, que é se preparar para esse grande dia, o dia do Senhor, a vinda do Senhor. Mas o que aconteceu? A igreja ela começou muito bem também, mas os anos foram passando e alguns na igreja começaram a perder essa esperança da volta de Jesus, porque eles esperavam que ele ia voltar assim de imediato, né? De imediato, porque lá em Atos relata que quando Jesus subiu os céus, os discípulos viram ele subir numa nuvem e ficaram pasmados olhando aquela cena, né? Aquele acontecimento. E enquanto eles estavam olhando para o céu, contemplando Jesus subindo, veio um anjo e disse: "O que é que vocês estão olhando para o céu, homens? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir na nuvem, ele voltará." Jesus tinha falado disso e a promessa é essa: eu vou para a casa do meu pai, e lá tem muitas moradas, e eu vou preparar lugar e venho buscar vocês. E depois foi passando o tempo, perseguições, pessoas ali que abriram mão de tudo, né? Teve pessoas que teve que abandonar a casa por causa da perseguição, família, enfim, aquela coisa toda, alguns perdendo a vida. Isso foi nascendo um sentimento na igreja de que Jesus não voltaria mais. Alguns foram desacreditando e começaram até a semear, né? A dar a se entender na carta de Pedro, segunda carta de Pedro, que alguns estavam semeando que Jesus não viria mais não, e já estava andando de qualquer maneira. A ponto que o Pedro, escrevendo na sua carta, no capítulo 3, ele diz assim, no versículo 7: "Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios." O dia do Senhor é o dia do juízo. Jesus não vem mais como Salvador, mas vem como juiz. O Cordeiro não vem mais para tirar o pecado do mundo, ele já tirou, isso é só aceitar, mas ele vem como juiz e ele vem como vingador também dos homens ímpios. Ele diz: "Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia." Então, quer dizer, o pessoal ali começaram a argumentar
que o tempo estava passando e que a promessa não tinha acontecido e que de repente realmente ele não viria mesmo. E comecei, alguns lógicos, levar as pessoas a andar relaxado da maneira que quer. E o Pedro foi e levantou-se e disse: não, ele vai voltar sim. O dia dele virá e não será fácil para os ímpios, então não ande na impiedade, não ande no pecado. Agora, você está achando que ele não volta porque demorou? Está demorando? Não, lembra que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos. Porque um dia para Deus tanto faz um dia como 1000 anos, ou 1000 anos como um dia para Deus. Deus é eterno, então para ele tanto pode ter esse negócio começo, meio e fim. Deus não envelhece, então para ele não tem essa coisa. Aí ele diz o porquê Jesus retarda. Ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Aqui que mostra que a salvação, ela vem através de crer em Jesus e de se arrepender de uma vida pecaminosa, de uma vida fora da palavra de Deus. Então ele chega e fala: olha, está retardando? Você está achando que está demorando ele voltar? É porque tem alguns aí que ainda estão andando errado e ele está de uma forma longânima, paciente, esperando que eles venham se arrependerem, porque ele não quer que ninguém se perca. Então isso explica porque até hoje Jesus não voltou ainda. Ele está dando tempo, vamos dizer assim, né? E no versículo 10 diz assim: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Isso aqui sempre se repete, né? Como ladrão. Quer dizer, sem ninguém esperar. Ninguém espera ladrão, né? Se esperasse até, ladrão não roubaria. De noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Olha, vai ser um dia terrível. A vinda de Jesus, para quem não estiver andando com ele, para quem não estiver de pé com ele, vai ser um dia terrível para a humanidade, para o mundo. Vai ser um dia, diz que as coisas tudo se desfarão, como estrondo, um estrondo. E ele diz assim: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, então, havendo de perecer tudo que é criado, tudo que vocês estão apegados, havendo de perecer tudo isso, de ser destruído. Aí ele diz assim: que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Então quer dizer, vocês sabem que tudo isso vai acontecer, que a volta de Jesus não vai ser um mar de rosas para a humanidade, para o mundo. Será um dia onde o fogo vai arder. Aí diz agora, sabendo dessas coisas, de todas estas coisas, que pessoas vos convém ser? Isso é uma coisa para a gente pensar, esse ponto que me chamou a atenção. Que pessoas nos convencer? A gente sabendo o que vai acontecer, sabendo que a vinda de Jesus não é mais para salvar, ele já veio para salvar, mas agora ele vem para tomar, vamos dizer assim, tomar conta das obras. Cada um receberá de acordo com suas obras, de acordo com como andou, como se conduziu. Ele virá como juiz. Ele virá, a Bíblia fala lá em Apocalipse, da ira do Cordeiro sobre o pecado e sobre quem estiver vivendo no pecado. Então, a gente sabendo de tudo isso, que pessoas nos convém ser? Você já pensou nisso? Que pessoa me convém eu ser? E aí a gente olha que o mundo tem muitas direções para te levar e formar um tipo de pessoa. E a gente, aquilo que a gente ouvir, aquilo que a gente defender, aquilo que a gente aprender, vai nos tornar que tipo de pessoas? Aquilo que a gente está defendendo, né? Ou de Deus, ou um religioso apenas, ou totalmente averso às coisas de Deus. Enfim, que tipo de pessoas nos convém ser? Que tipo de pessoa te convém ser? Sabendo que tudo isso vai acontecer, sabendo que Jesus vai voltar, e sabendo que Jesus não vai voltar
e chegar e dizer assim: ô gente, o que foi que você fez? Olha como você está andando errado. Ah, Senhor, sabe, eu não esperava que o Senhor ia voltar. Ah, tudo bem, eu vou passar a mão na cabeça de você, vamos assim mesmo, vamos subir assim mesmo. Não, não vai. Não vai, não. Ele vai vir com grande estrondo, e agora vem com o juízo mesmo. Agora não vem mais como Salvador. Salvador, enquanto ele não voltar, ele continua sendo Salvador. A pessoa está no pecado, erra, se arrepende, deixa o pecado, alcança a misericórdia. Mas na volta dele, quando esse grande dia, é um dia de juízo, não é um dia é um dia de juízo, de julgar o que já foi feito. Então não é um dia mais de perdão, não é um dia mais de misericórdia. É um dia que ele vai resgatar aqueles que são seus, que estão andando de acordo com o que ele estabeleceu, e vai sobrar algo muito ruim para aqueles que estiverem fora da sua direção, fora da sua palavra. E isso aí não importa, mas eu fui uma pessoa muito religiosa, mas você andou na palavra de Deus ou andou apenas em conceitos religiosos, tradições que você aprendeu com pessoas, até aquela coisa, a tradição dos antigos, a tradição dos velhos. Mas eu sempre andei na tradição dos antigos. Mas a questão não é a tradição dos antigos, a questão é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Jesus censurou os judeus porque eles eram muito apegados à tradição dos antigos, que os homens criaram. E eles não têm valor. Vocês deixaram os mandamentos de Deus para se apegar a tradições dos antigos. Então, tem muita gente que é isso. Eu sou de uma tradição, minha família é tradicional, tem uma tradição religiosa, tem uma tradição não sei o que lá, tem uma tradição partidária, tem uma tradição não sei o que. Temos que olhar se a gente estamos apegados assim, que pessoas nos convencer. E só um tipo de gente que tem que nos convencer. Que pessoas são essas que nos convencer? Versículo 14, ele diz assim: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis, em paz. Bom, então, que pessoas convencer? Diante dele, que ele me encontre imaculado, quer dizer, não rendido ao pecado, irrepreensível. E diz: e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Aqui Paulo fala de Paulo, das cartas de Paulo, os ensinamentos que ele tinha trazido. Ele diz assim: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente às outras escrituras para a sua própria perdição. Quer dizer, os indoutos sem conhecimento, sem buscar o conhecimento. Isso acontece muito quando a pessoa se dá a servir uma religião, mas não busca o conhecimento das escrituras. Aí às vezes até ele distorce as escrituras para dar base àquilo que defende a religião. Então nós temos que estar muito cuidadosos, seja qual for o segmento religioso que você esteja, seja católico, seja outra religião, seja evangélico. Você tem que ver se aquilo que você está vivendo, o que alguém passou para você, ou o que você está defendendo, se está em conformidade com a palavra de Deus. Porque Deus não tem compromisso com a religião católica, Deus não tem compromisso com a religião evangélica, Deus não tem compromisso com religião nenhuma, Ele tem compromisso com a palavra dEle. Não é religião que vai salvar ninguém, não é religião. A religião tem o seguinte: o sentido de ensinar, mas ela tem que se sujeitar à palavra para ensinar a palavra. Se ela começar a criar coisas na palavra, ou apenas usar a palavra para criar sua própria metodologia, sei lá, o que defende, não adianta nada, nós temos que ver. Então, por isso que tudo que nós recebemos, nós devemos ser como aqueles judeus lá de Bereia, que Paulo foi pregar para eles. A Bíblia diz que eles foram mais ilustres que os demais da outra cidade anterior, porque tudo que Paulo fazia, ele examinava nas escrituras para ver se era aquilo. Porque a mensagem de Jesus, o que Jesus ensinou, você pode olhar que tudo que Jesus ensinava, ele dizia:
assim está escrito, porque ele não fugia das Escrituras, o seu ensinamento não fugia das Escrituras, está dentro daquilo que eram as Escrituras, que ficou pelos profetas, foi anunciado pelos profetas, foi anunciado por todos aqueles que escreveram a Bíblia, como o profeta Jeremias, Isaías, os Davi com o livro de Salmos, com alguma parte do livro de Salmos, Salomão com Provérbios, Moisés com os 5 primeiros livros, quer dizer, tudo isso e outros profetas, tudo isso formam as Escrituras. E Jesus veio trazendo, tudo que ele veio trazendo foi dentro daquilo que já estava escrito, que Deus passou para aqueles homens. E os discípulos seguiram a mesma metodologia de Jesus, que era tudo nas Escrituras. Por exemplo, os judeus, eles foram criando, adaptando tradições naquilo, eles receberam a lei de Moisés e depois eles foram colocando suas tradições. Jesus chegou e disse, por causa da tradição de vocês desobedecem, desprezam o mandamento de Deus. Eles criaram coisas que deixavam o mandamento de lado e seguiam aquela tradição. A mesma coisa hoje pode acontecer até com o pregador. O pregador, a denominação, ele criar alguma coisa dele ali e usar apenas a palavra para dar fundamento àquilo que ele defende, que ele está achando certo. Então, quer dizer, nós temos que estar sempre atento quando você ouve a palavra, quando você ouve a pregação, você tem que examinar nas Escrituras. Bom, o que o pastor, o pregador está falando, o que essa igreja está defendendo, isso aqui está de acordo, tem harmonia com as Escrituras, ou não, isso aqui não tem nada, você não tem compromisso de seguir aquilo, é coisa de homem e não vai mudar a tua vida. Então nós temos que estar bem atentos nisso. E ele diz assim, vós, portanto, amados, versículo 17, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejam justamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então quer dizer, aquele dá um alerta. Vamos lembrar lá da palavra que ele diz, que havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer. Então, que pessoas vos convencer? Você vai ser o que você der muita atenção. Você sabe que a palavra que tem aqui na Bíblia que diz assim, as más conversações corrompem os bons costumes. Tem uma tradução que diz assim, as más companhias. Então, com quem você se acompanhar, com quem você se dedicar a ouvir, você pode ter certeza que vai formar também, você vai ser formado naquilo. Quer dizer, você de repente começa a ouvir muitas ideias daquela pessoa, você começa a aprender com ela e de repente você está fazendo parte do que ela defende. Às vezes não completamente, mas em parte. Então nós temos que tomar cuidado, porque ele fala que a gente temos que tomar cuidado com o engano dos homens abomináveis. Abomináveis a quem? Tem muitos homens aí, muitas pessoas, principalmente pessoas importantes para a sociedade, na sociedade, importante humanamente, que a humanidade admira, abraça, ou uma parte da sociedade, mas que são abomináveis a Deus. Abomináveis por quê? Pelo que defende, pelo que falam, pelo que diz. São pessoas abomináveis a Deus e pessoas que estão cheias de engano. O engano é tudo aquilo que mostra-se que é bom, que é certo, mas que é contrário à palavra de Deus. Então aquilo é engano, é abominável. E são pessoas abomináveis que podem são pessoas que são muito influentes, têm uma capacidade enorme, às vezes muito carismática, tem uns que são muito carismáticos, têm uma capacidade de convencer as pessoas. Ele está dizendo, vocês tomem cuidado com essas pessoas, para que vocês não venham cair no mesmo engano, defender o que eles defendem, e de repente vocês venham a descair também na firmeza de vocês, já não venham a ser bem firme. E quantas pessoas, por ter criado seus ídolos, pessoas que nem têm nada a ver com Deus, têm decaído na sua comunhão com Deus, na sua busca, até naquilo que Deus espera, porque Deus espera que a igreja ela cresça
em amor, diz que o amor é o vínculo da perfeição, que une a perfeição. O amor da igreja, ela é pregado em todo tempo. Jesus disse, vocês vão ser conhecidos por se amarem. E fala bem do amor ali entre os irmãos. Mas hoje tem irmão que odeia o outro irmão, às vezes até por causa que ele defende coisas no mundo, está ligado a coisas aí da sociedade, em uma sociedade totalmente contrária a Deus, e porque o outro também, ele prefere amar mais aquele do que amar o próprio irmão. Tem gente até odiando o irmão, às vezes até por escolhas aí, sei lá, da sociedade, política, uma coisa ou outra. Bom, ele diz, antes crescei na graça e no conhecimento. Isso que nós precisamos crescer, na graça e no conhecimento de Jesus. Na graça, compreendendo, entendendo a palavra de Deus, buscando esse conhecimento de quem é Jesus e o que Ele fez por nós. E crescer nesse entendimento, nessa fé viva, aí você é a pessoa que nos convém ser. Ou você escolhe que tipo de pessoa lhe convém ser. É com você, né? A palavra está aqui para a gente aprender. As escrituras estão aqui para a gente estudá-las, meditar, aprender e ver onde precisamos mudar para sermos aquele tipo de pessoas que venhamos ser aquele tipo de pessoa que agrada a Deus, que cresce cada dia mais no conhecimento de Jesus e na graça que há em Cristo Jesus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele fez uma escolha. O apóstolo Paulo era uma pessoa que poderia ter se projetado naquela sociedade. Vinha da seita dos fariseus, era um defensor, e ele era um homem que foi bem educado, então tinha conhecimento. Então era uma pessoa, para a época, estudo na época era muito difícil. Imagina um cara estudado, ele tinha todas as oportunidades perante aquela sociedade. Mas ele escolheu o conhecimento, conhecer Jesus, e por causa disso ele pagou um preço para a humanidade, mas ele disse, perdeu muitas coisas perante a humanidade, mas ele diz, mas tudo que eu perdi eu considero como esterco, pelo conhecimento de Cristo. Quer dizer, ele buscou esse conhecimento. Ele buscou ser, antes de ser um grande naquela sociedade, ele procurou ser um grande diante de Deus, a pessoa. A mesma coisa nós podemos citar Moisés, que poderia ter ficado lá no Egito reinando, ser príncipe do Egito, mas ele escolheu até padecer pelo seu povo, pelaquilo que estava prometido por Deus, a bênção de Deus sobre aquele povo. E é assim, então, que isso fique como reflexão para nós, que pessoas nos convém ser. Que pessoa nos convém ser. E é isso, gente. Fica na graça, na presença de Deus. Não esquece de dar aquele like, faz aquele comentáriozinho, nem que seja um amém, você escreve aí para nos ajudar. Compartilha com os amigos, se a palavra falou com você. E continua lendo sua Bíblia, aprendendo, para que você não venha cair naquele caminho que já está advertido, nos enganos dos homens abomináveis. Até mesmo, você sabe que até no meio do povo de Deus vai surgir os homens abomináveis, que vão querer lhe ensinar coisas que não convém diante de Deus. E você dando atenção a esse pessoal, você pode se tornar também uma pessoa que não convém a Deus, não convém, abominável a Deus. Por quê? Porque você vai abraçar coisas que estão contrárias à palavra de Deus. Fica com Deus, forte abraço e até a próxima!